Fala galera, beleza? Acho que o pessoal tá chegando aí, né? Agora acho que tá dando certo. Então a gente já vai começar aí a aulinha de hoje. Qualquer coisa pode mandar mensagem, tá? Eu tô com o notebook na minha frente. Vou ler aqui a mensagem que vocês mandarem, tá bom? De vez em quando aparece algum barulho aqui, porque o vizinho tá reformando a casa ainda, né? Então acaba saindo um barulho do pedreiro aqui, mas nada demais, nada que vai atrapalhar. Eu falo bem alto para vocês não terem problema em ouvir aí, beleza? Bom, então vamos lá. Deixa eu só verificar se tem pessoal aí e a gente já começa. Então vamos lá. Começamos aí a falar a aula passada sobre termoquímica, né? Então a gente falou um pouquinho sobre, né, o que era a entalpia. Então eu posso considerar essa entalpia como um conteúdo de energia, vamos dizer assim, né? E consequentemente, né, esse conteúdo de energia está relativamente ligado aí a essa energia interna, né, o potencial energético da substância, enfim. A gente não consegue calcular, né, de fato essa entalpia dessa substância, mas se eu colocar essa substância numa reação, eu consigo verificar se ela liberou calor ou absorveu calor para a formação do produto. Né? Então a gente teria aí então, a variação de cálculo da variação de entalpia. Quando o ΔH, que é a variação de entalpia, for negativa, é sinal que a reação liberou calor. Quando o ΔH é positivo, é sinal que a reação absorveu calor. Então a gente chama reações que liberam calor no processo de reações exotérmicas. Reações na qual absorvem calor para formar um produto que a gente chama de reações endotérmicas. Tudo bem? Bom, depois disso daí a gente viu uma forma de calcular a quantidade de calor proveniente, né, de um composto. Por exemplo, a queima de um alimento, enfim, como é que eu vou avaliar, como é que eu vou analisar e verificar que aquele alimento libera uma certa quantidade de calor se for queimado, ou seja, entrou numa reação química, por exemplo. A gente utiliza para isso um calorímetro. Então a gente utilizou aquela fórmula do Q-macete, que é igual a mc ΔT, onde a massa, né, no caso utilizada foi do líquido dentro do calorímetro, que geralmente é água, vezes o calor específico, que é o C, geralmente também da água, uma graus Celsius, né? E a gente analisa vezes a variação da temperatura da água inicial e a água final, nessa variação, a gente consegue calcular a quantidade de calor recebida pela água. E a quantidade de calor recebida é a mesma quantidade de calor cedida pelo alimento dentro do recipiente interno do calorímetro. E a gente consegue calcular, portanto, quanto que aquele alimento, ou seja, aquela amostra liberou de calor no processo, né, de combustão, por exemplo. Tá bom? Isso na aula anterior. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a entalpia e vamos entrar aí nas entalpias padrões, tá? Então a gente vai conseguir calcular a variação de entalpia através de alguns padrões que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, tudo bem? Bom, então vamos lá, né? O que a gente vai ter aqui? Inicialmente, vou colocar aqui no slide, a gente vai conseguir acompanhar pelo slide para ficar mais fácil a gente conversar. O que influencia nas reações químicas? Então, a quantidade de reagentes, claro, vai influenciar na quantidade de energia liberada ou absorvida durante o processo. Então aqui eu tenho um exemplo onde 2 mols de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de água no estado vapor. Tá bom? Isso a gente tem um delta de menos 485,8 kJ. Ou seja, se você pegar esta quantia de 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de O2 e reagir esses dois caras, né, essas duas substâncias nessas quantidades, você vai formar 2 mols de água no estado vapor. E vai liberar também uma quantidade de calor, que no caso seria de 485,8 kJ. Ótimo, tá? Mas esta quantidade de calor liberada é por esta quantia de reagentes e quantia, consequentemente, de formação do meu produto. Repare que na equação abaixo, eu tenho a metade das quantidades informadas no primeiro exemplo.
Então eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, meio mol de O2, formando 1 mol de água. Claro que a quantidade de calor agora não vai ser a mesma, e sim a metade do que foi do exemplo anterior. Então eu teria aí, no caso, né, a metade de 485,8, que vai dar 242,9 kJ. É simples essa ideia. Se você pega o carvão, um saco de carvão, coloca na churrasqueira, você bota fogo lá para queimar, óbvio, aquele saco de carvão vai queimar, vai reagir, né, carbono mais O2 forma CO2 e vai liberar também calor, certo? Agora, o que vai liberar mais calor? Um saco de carvão queimando ou 2 sacos de carvão queimando? Óbvio que 2 sacos de carvão queimando vai liberar muito mais calor do que, né, um. Então é bem simples essa ideia. Então a quantidade de reagente influencia, né, na quantidade de energia liberada, por exemplo, ou absorvida se for diferente aí o nosso exemplo. Estado físico influencia demais, tá? Isso tanto dos reagentes quanto dos produtos. Aqui eu coloquei 3 exemplos, tá? De novo, é a mesma reação de formação da água, então a gente tem gás hidrogênio, gás oxigênio formando água, nas proporções corretas, então 1 meio 1, tá? Então 1 mol de H2, meio mol de O2 e 1 mol de, formando 1 mol de água, em 3 estados possíveis. Vapor, ou gasoso, segundo líquido, terceiro sólido. Repare que no primeiro caso ali a gente já informa o ΔH, então o ΔH é menos 242,9 kJ para cada mol, né, de água formada ali no estado do vapor. Ótimo. Agora, se eu no estado do vapor, mas no estado líquido, esse ΔH vai ser o mesmo? Ou seja, a quantidade de calor liberada vai ser a mesma? Não, não vai. Tá? Da mesma forma que se eu formar água no estado sólido, o ΔH também vai ser diferente. Lembra das primeiras aulas, onde a gente fez uma análise, né, que eu mostrei para vocês, que a gente vai trabalhar, eu gosto de chamar de processo exotérmico e endotérmico. Por quê? Né, nem só nas reações a gente percebe essa liberação de calor, absorção de calor durante um processo. Então, uma troca de estado físico, por exemplo, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, né, ocorre absorção, né, de calor. Tá? Então, se você pensar lá, sólido para líquido, o que você precisa fazer para passar água do estado sólido para o estado líquido? Você precisa fornecer calor, não é? Então a substância ela absorve. Então ela absorve energia, calor, e aí passa de um estado para o outro. Então é um processo endotérmico, porque está absorvendo calor. Se fosse o contrário, de líquido para sólido, a substância, a água, perde. É isso que o congelador faz, ele retira o calor da água líquida, a água passa do estado líquido para o estado sólido. Então, para a água é um processo exotérmico porque está liberando calor. Então, não teve uma reação química, mas teve um processo exotérmico e endotérmico. Então, aqui, né, a gente tem a formação de água em 3 estados. Consequentemente, a energia interna dessa água no estado vapor, líquido e sólido vai ser diferente. Né? Então, pensa comigo. No estado sólido, quem tem mais energia interna? Quem tem mais entalpia? A água no estado sólido ou a água no estado líquido? Para você passar do estado sólido para o líquido, né, a água não tem que absorver calor, então ela passa por um potencial maior de energia. Então a entalpia da água líquida é maior que da água sólida. Calor. A água líquida agora, passar para o gasoso, ela também precisa absorver calor. Então a entalpia da água do estado vapor é maior que é maior do que a sólida. Então, na hora de formar o produto, isso vai influenciar na quantidade de calor liberado. Depois disso tudo que eu falei, você consegue perceber se esse valor de ΔH, por exemplo, no estado líquido, ele vai ser maior ou menor que o 242? Pense um pouquinho. Você acha que vai ser maior ou menor? Se você formar água no estado líquido contém uma entalpia maior ou menor? Pensa só na água agora. Comparando entalpia da água vapor e entalpia da água líquida. Quem tem entalpia maior? Vapor, certo? Então, o ΔH não é a diferença entre entalpia do produto menos a entalpia do reagente? Repare para os 3, do reagente vai ser a mesma. O que vai mudar vai ser o produto. Então, você vai ter um valor maior menos um valor X. Aqui você tem um valor um pouco menor menos um valor X. Consequentemente, né, essa diferença está expressa aqui no ΔH.
Então, consequentemente, o ΔH da segunda reação vai ser maior do que da primeira. Tá? Por quê? Porque mais energia foi liberada. Menos energia ficou presa dentro do produto. Assim. Então, aqui no caso da água vapor, ficou mais energia presa, a entalpia maior. Na água líquida, a entalpia é menor, consequentemente liberou-se mais energia, certo? Então tá ali o valor, menos 286,6. Poxa, professor, mas não aumentou tanto assim. Realmente não, tá? Mas existe essa diferença, então é importante a gente saber que existe. Consequentemente, se eu formar água no estado sólido, libero mais energia ainda. Eu tenho um gráfico que vai ficar fácil essa representação, né? Então isso aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, só para a gente lembrar, né? Questão da troca de estado. Então passagem de estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é um processo onde você tem, né, uma diminuição da energia cinética, do movimento das moléculas, mas consequentemente, né, tem aí um aumento do ΔH na liberação, né? Então você libera mais energia porque a entalpia do sólido vai ser menor do que a entalpia do vapor, tá? Esse gráfico aqui, ó, essa imagem, acho que fica muito fácil de a gente perceber. Reparem que a gente parte do reagente em direção ao produto. Aqui eu tenho água no estado vapor, água no estado líquido, água no estado sólido. O que a gente acabou de falar, a entalpia, dependendo do estado, ela altera. Então a gente tem que a entalpia da água no estado sólido seria menor do que no líquido, que seria menor do que no vapor. Então, dá uma olhada, isso aqui é um gráfico de entalpia para o caminho da reação. Então todo mundo vai sair do mesmo ponto, certo? Todo mundo sai daqui, está considerado zero. Né? A gente já vai entender por que esses valores vão ser zero, né? Porque a gente tem aqui substâncias simples no estado não. Então, por um combinado, vamos dizer assim, foi dado um valor zero de entalpia, mas a gente já vai chegar nisso aí, vocês vão entender melhor. Tá? Então reparem que a variação de entalpia dos reagentes para o produto vapor, que tem uma entalpia maior, a diferença é isso aqui. Consequentemente, para a água líquida, a diferença vai ser maior, então a quantidade de energia liberada é maior. Foi o que a gente viu lá nos resultados. E consequentemente, né, a diferença para chegar aqui no estado sólido, a liberação de energia também vai ser maior. Tudo bem? Tá até os valores ali representados. Bem fácil a gente ver por esse gráfico, não é? Bom, vamos continuar aí. Estado alotrópico. O estado alotrópico também influencia? Claro que influencia. Pensa só, que o exemplo é carbono grafite e carbono diamante. Né? A gente tem então, né, o carbono grafite, ele faz ligações, né, com carbonos ao seu redor, né, mas é claro formando aí algo mais, né, temos ali duplas, né, entre esses carbonos. Já no carbono diamante, a estrutura já é tridimensional, o carbono está em por exemplo, o que dá mais resistência à estrutura. Dá menos movimento também. Não é à toa que o diamante é a substância mais dura que a gente tem na natureza. E para formar o carbono grafite é mais fácil do que para formar o carbono diamante. Consequentemente, esses estados alotrópicos têm entalpias diferentes. Então, onde que é mais difícil formar? O que é mais difícil formar? Perdão. Grafite ou diamante? Diamante. Não é à toa que a gente não encontra diamantes tão toda esquina, por exemplo, a gente não encontra, né, diamante. É bem difícil de encontrar diamante. Agora o carbono, né, na forma alotrópica grafite, encontra uma quantidade muito maior, né? Porque é muito mais fácil o carbono se ligar da forma, né, e formar essa substância grafite. Então a entalpia provavelmente vai ser menor. Provavelmente não, é menor. A entalpia do grafite é menor que a do diamante. Consequentemente, na reação, se você colocar lá, né, pegar de grafite e queimar, claro, você precisa do combustível, comburente forma CO2, ótimo. Você pegar 10 gramas de diamante e queimar, que vai queimar, tá? Se você pegar seu anelzinho de diamantes e colocar no fogo, ele queima mesmo, né? Então toma cuidado. Você também vai formar CO2. Só que esse ΔH liberado vai ser diferente. No caso, vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque a entalpia do diamante ela é maior do que a entalpia do grafite. Reparem que você está chegando no mesmo produto. Eu vou mostrar um gráfico parecido com o anterior, tá? Para a gente verificar isso daí.
ΔH, no primeiro caso, na queima do carbono grafite, você tem ali uma liberação de 393,1 kJ. Já para a queima do carbono diamante, você tem uma quantidade um pouco maior de 305 kJ. Então aqui eu acho que fica fácil a gente perceber, né, essa diferença. Nos dois casos a gente vai chegar no mesmo produto, que é o CO2 aqui, estado gasoso. Só que existe uma diferença de entalpia entre carbono diamante e carbono grafite. Como a gente acabou de falar, carbono diamante tem uma entalpia maior que o grafite. É muita coisa? Não, mas existe uma diferença. Tá? Então se a gente partir de carbono grafite em direção ao CO2, a gente tem um ΔH, certo? Um valor de ΔH. Agora, se a gente partir do carbono diamante, que tem uma entalpia maior, reparem que a diferença de ΔH também vai ser maior. Então a quantidade de energia liberada também é maior. Legal, não? Então, ó, fica atento também que alguns exercícios, às vezes, pede para você calcular a energia possível de você chegar, de você passar de carbono grafite para carbono diamante. Então você vai usar essas semi-reações que assim dizemos, né? Continuando aí, passando o slide. Estado de diluição influencia, tá? Estado de diluição influencia também o ΔH. Vou só mostrar um gráfico aqui, né? O que a gente tem aqui, por exemplo? Tem um ácido sulfúrico H2SO4 colocado em água, está representado pelo AQ, a gente vai ter H2SO4 aquoso, dissolvido em água. Né? Inclusive, isso aqui tem um ΔH de menos 84,4 kJ. Né? Isso daí, né, eu vou mostrar esse gráfico, tem um limite. Então essas substâncias, né, principalmente os ácidos que liberam energia para diluir, né, para ocorrer essa diluição desse ácido na água, eles têm um limite. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, entalpia, tá? E quantidade de mols de água. Então, claro, quanto mais água você vai colocando, mais H2SO4 você vai diluindo na água, não é? Então, quanto mais água você vai colocando, mais energia você vai, já que você vai diluindo o ácido na água. Só que isso tem um limite. Então, calcula-se que mais ou menos 24 mols de água já é o limite para o H2SO4, que ele vai liberar aí no máximo 84,4 kJ de energia. Ah, se eu jogar mais e mais e mais água, vai liberar mais energia? Não. Vai liberar essa quantia e pronto, acabou. Tá bom? Temperatura da reação também influencia, né? Ainda bem que esses dois últimos que eu falei agora para vocês, né? O anterior e esse daqui, né? Dificilmente nunca vi por enquanto, tá? Mas existe uma diferença. Aqui no primeiro caso a gente tem a reação gás hidrogênio, gás cloro, formando 2HCl, e eu tenho uma liberação de menos 183,9, isso a 15 graus, e menos 184,1 a 75 graus, tá? Poxa, professor, mas a diferença é mínima, né? Muito pouco, de 0,3 kJ, não dá nem para perceber, mas a diferença de temperatura, claro, porque a gente tem que pensar que se eu tenho temperaturas diferentes, é sinal também que a entalpia altera um pouquinho. Fornece calor para a substância, aumenta um pouco a agitação das moléculas, aumenta a energia cinética, aumenta a entalpia. Pouca coisa? Pouca coisa, mas existe uma pequena diferença. Aqui tá a amostra para vocês, ó. HCl, tá? Isso a 15, HCl a 75. Claro que ele vai ter um pouquinho, vai ter uma entalpia um pouquinho maior, tá bom? Então, né, na hora de formar o produto, enfim, daí reagir, muda um pouquinho esses valores, tá? Por isso que a gente vai trabalhar muito com um padrão definido, que vai ser a temperatura ambiente. Mas já a gente fala sobre isso daí. E para terminar isso daqui, né, os fatores que influenciam, pressão. Pressão não altera o ΔH, tá bom? Pode trabalhar em 1 atm, 2 atms, 10 atms, não vai alterar o ΔH, tá bom? Fechou? Fácil, não? Bom, equação termoquímica. Tá? A gente tem então aqui uma forma de expressar, né? Na verdade não é uma forma, e sim várias formas de expressar a equação termoquímica.
Então a gente já falou isso aí acho que no primeiro momento, mas vamos recordar. Aqui a gente tem, né, deixa eu ver se eu tenho uma diferença aqui entre os compostos. Ah, tá. Repare o seguinte, eu tenho várias reações, né, e todas elas estão dando em kJ por mol, tá? kJ por mol. Então um pouco de cuidado aí, viu, pessoal? Tome um pouco de cuidado, porque, por exemplo, né, a gente tem aqui reações de formação. Todas elas são reações de formação. A gente parte de reagentes simples, ó, H2 mais O2, e forma, né, um composto, uma substância composta, 1 mol dela. Então eu estou informando ΔH, o que a gente vai falar de chamar isso de ΔH padrão de formação. E é referente à quantidade de energia, no caso liberada, na formação de 1 mol de água no estado líquido. Tá? E se eu quiser calcular para simples, 286,6 kJ de energia liberada é na formação de 1 mol de água. Se for 2 mols que você formou, você vai liberar o dobro, além da quantidade de reagente de produto que a gente falou anteriormente. Então o que você tem que tomar cuidado, olha essa última equação aqui, né? Ó, eu tenho 2 mols de HCl. Então, aqui o ΔH está sendo informado para 1 mol. Para esta reação escrita, o ΔH não é esse. O ΔH seria o dobro deste valor. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. Tá? Eu tentei aqui, né, uma outra forma expressa, né? Lembrando que geralmente a gente vai representar com o ΔH, mas esse ΔH, o sinal negativo, é sinal que está liberando energia, tá? E o ΔH positivo. Mas é energia de qualquer forma, e energia a gente pode representar pela letra Q, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, H2 mais meio mol de O2 forma 1 mol de água. E o ΔH é menos 286. Vou deixar só assim, tá? O que eu posso fazer? Esse valor aqui é de energia, é Q, quantidade de calor, 286 kJ. A única coisa que isso aqui me mostra é que essa reação ela é exotérmica. Então eu posso pegar esse valor e jogar aqui dentro. Então ficaria como? Ó, H2 mais meio mol de O2 forma água. E mais calor, porque minha reação é exotérmica. Mas quanto que vale esse calor? Esse calor vale 286, é o meu Q. E eu posso jogar isso na equação, então ficaria como? H2 mais meio mol de O2, formando 1 mol de água e mais 286 kJ de energia. De qualquer forma, se o meu calor, a minha energia está sendo liberada, está nos produtos, isso é sinal que a reação ela é exotérmica. E aí eu posso ir além. Eu posso jogar esse valor de energia para antes da minha reação, que é representada pela seta. Então ficaria como? H2 mais meio mol de O2 menos, porque eu estou perdendo energia aqui dos reagentes. Vou liberar 286 kJ. Eu formo como produto 1 mol de água. Tá? Então repare o que eu fiz aqui. Eu joguei essa quantidade de calor para antes da minha seta. Então o sinal inverte. Tá? Isso aqui não é tão comum de aparecer, óbvio, mas vai que, né, o cara tenta te enganar, você pode fazer essa jogada. Tá bom? Então você lê dessa forma. Ó, gás hidrogênio mais 1 mol de gás hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio formaria água. Mas para isso ocorrer você tem que perder 286 kJ. Isso dá reação. Claro, esse perder que eu falei é liberar esses 286 kJ de energia, que eu poderia representar como Q. E se eu quiser representar como ΔH, ficaria o negativo, que o negativo me mostra que eu estou liberando energia, onde a entalpia do meu produto vai ser menor que a entalpia dos meus reagentes. E claro que a energia tem que se manter constante, não pode sumir nem aparecer. Aquela energia que estaria faltando da minha reação está aqui, foi liberado na forma de calor. Maravilhoso isso, né? É muito lindo, tá louco? Bom,
Continuando, Beps. Vamos agora falar de fato dos casos de ΔH, né? Os casos de ΔH padrão. Então, a partir desse ΔH, a gente vai conseguir calcular o ΔH da reação. Claro, gente, né? Então a gente, né, parte de um padrão para fazer aí comparações. Então é bem simples, né? Aqui tem um exemplo, né, de um prédio, por exemplo, como é que vocês, onde que fica o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, é bem simples, né? Tu tem um padrão, o padrão é quem? O térreo. Então você entra ali, o térreo, né? Vai ser ali, né, o seu chão, vamos dizer assim. Então qualquer piso acima do térreo, o primeiro piso acima do térreo é o primeiro andar, o segundo piso é o segundo andar, assim por diante, né? E se for um piso abaixo do térreo, né, você tem ali o subsolo, seria o, né, o menos 1, às vezes o andar menos 1 que eles chamam, menos 2 e assim por diante. Então todos esses números, né, primeiro andar, segundo andar, ou, né, subsolo 1, 2, enfim, né, é a partir do térreo, tá? Então a gente sempre tem o estado padrão, né? A gente costuma também falar a questão de altitude, né, sempre, né, como padrão nível do mar. Então estamos a 400 metros acima do nível do mar, então a gente parte do padrão de como referência. E aqui não vai ser diferente, tá? Então a gente vai ter um padrão. E o estado padrão vai ser o estado mais comum e estável a 25 graus e 1 atm, tá? E para substâncias simples, esse valor de ΔH, ou seja, de entalpia, vai ser zero. Aí você fala, mas tá, deixa eu tentar entender melhor o que você acabou de me falar. Então, ó, substância simples. O que é substância simples? Aquela formada pelo mesmo elemento químico. Quem? Dá exemplo aí. Carbono. Só o carbono, grafite, por exemplo. Por que o grafite e não o diamante? Porque você vai ter que ter o estado mais comum, ou seja, o estado alotrópico mais comum. Qual que é o estado alotrópico mais comum para o carbono? Diamante, temos o grafite, temos o grafeno, o nanotubo, o fulereno. Temos vários tipos, várias conformações alotrópicas para o carbono. Mas qual que é a mais estável? Grafite. Então é ela que vai receber o valor de entalpia igual a zero. Tá? A gente está montando um padrão, né? Então, carbono, grafite, H2, por exemplo, tá? Seria substância simples porque é formado pelo mesmo elemento químico, tá? O O2, gás cloro e assim por diante, né? Alumínio apenas, enfim, tá? Várias substâncias que a gente teria aí. No estado alotrópico mais estável, substância tem que ser simples, ou seja, formado químico, e na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Por convenção, a entalpia desses caras vale zero. Tá? Vale zero. Pronto. Tá resolvido aí o nosso problema. Então aqui, ó, só uma diferenciação, né? Carbono, grafite, o estado padrão vale zero. No estado padrão, a entalpia vale zero. Do carbono, diamante tem uma diferença, lembra que ele é um pouquinho mais energético. Então, né, acaba não entrando aqui nesse valor zero, tá bom? Aqui no caso a gente tem o oxigênio, O2, no estado padrão, vale zero. O ozônio, que é o O3, vale tem um pouco mais de energia, né, 142,1 kJ de energia, e o oxigênio atômico mais ainda. Então o que é isso aqui, né? A gente partiu de um padrão. Então repare que a gente partir desse padrão de substância simples, no estado alotrópico mais estável, e na temperatura de 25 em 1 atm, e a gente dá o valor zero, qualquer outra coisa comparada, a gente vai dar um outro valor. Entende? Então, ó, quanto é o diamante? 1,9. Não tirou essa diferença. No gráfico eu mostrei que existe uma diferença entre carbono, grafite, carbono e diamante, onde o diamante ele é um pouco mais energético, devido à sua estrutura. Então, se a gente pegar da diferença de um para o outro, essa diferença dá 1,9. Então quanto que vale a entalpia do carbono e diamante? 1,9. Tá? Mas por que disso? Porque a gente está considerando o carbono e grafite como zero. E a mesma coisa a gente faz para os outros substâncias. Né? Então a gente parte deste padrão. Né? Então,
Tá aqui a definição bonitinha. Definição bem bonita. Então tá lá, ó. Variação de entalpia verificada na formação de 1 mol da substância a partir de substância simples no estado padrão. Isso é o meu ΔH padrão de formação. Tá? O que é o ΔH padrão de formação? Então vamos lá. Entalpia padrão de formação. Temos entalpia padrão de formação, de combustão, de ligação, tá? Aí depois a gente entra na lei de Hess. Começar pela formação. A gente costuma representar assim: variação da entalpia padrão, essa bolinha refere-se a padrão de formação. A gente coloca um Fzinho ali. O que é isso então? É a energia liberada ou absorvida no mol de uma substância composta a partir de substância simples no estado padrão. De novo, tá? Vou pegar até o exemplo aqui, ó. H2 mais meio mol de O2 formando 1 mol de água. Vamos só colocar aqui, ó, 1 meio mol. Esse valor de ΔH para esta reação é menos 286,6 kJ para cada mol. Isso nas condições de temperatura 25 graus Celsius, pressão 1 atm. Então, ó, o que é entalpia padrão de formação? Formação de 1 mol de uma substância composta, ou seja, substância composta é aquela formada por mais de um elemento químico, no caso que a gente tem hidrogênio e oxigênio, mais de um tipo, tá? Acho que eu me expressei mal, é mais de um tipo, aqui a gente tem hidrogênio e oxigênio, né? Então se eu tenho ali apenas O3, por exemplo, O2, é uma substância simples, formada pelo mesmo tipo de elemento, que é o oxigênio. Agora, H2O, né, por exemplo, temos hidrogênio, temos oxigênio. Então tem dois tipos ou mais de substância composta. Então, formei um mol de uma substância composta a partir de substâncias simples. Então, ó, simples, formado pelo mesmo elemento químico, hidrogênio. Simples, formado pelo mesmo elemento químico, oxigênio. Isso no estado padrão. Ou seja, o estado alotrópico mais estável de cada um. O2 é o estado mais alotrópico, o alotrópico mais estável do oxigênio. H2 também. Tá? Isso na temperatura de 25 graus Celsius, pressão atm. Pronto. Quanto que libera de energia? No caso foi liberou energia, né? Reação exotérmica, porque eu sei que é exotérmica, do menos aqui, ó. 286,6 kJ. Tá, beleza. Acabei de falar para vocês que por convenção, o que é convenção? Combinado, né? A gente vai tirar um padrão disso. Então, o combinado é substância simples no estado padrão, ou seja, estado alotrópico mais estável, temperatura 25 graus Celsius e 1 atm. Quanto que vale a substância simples? Zero. ΔH para a substância simples vale zero. Beleza. Como é que a gente pode fazer aqui? Chama. Calculo ΔH. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem que é produto aqui? Não é... Então ficaria assim, né? Ó. Entalpia da água menos a entalpia dos reagentes agora, que é H2. Então, ó, entalpia de H2 mais meio entalpia de O2. Por que meio? Porque a entalpia geralmente é dado em kJ por mol. Como é que eu tenho meio mol, eu já multipliquei pela metade do valor da entalpia. Tá, não vai me importar isso muito, porque substância simples vale zero. Então, isso aqui vale zero e isso aqui vale zero. Portanto, tudo isso é zero. O que eu sei? Que o ΔH dessa reação vale quanto? Ó, deixa eu fazer de preto aqui, ó. ΔH é igual à própria entalpia de água no estado líquido. Quanto que vale esse ΔH mesmo?
experimentalmente já temos o valor, menos 286,6. Então eu posso dizer que a entalpia da água é menos 286,6 kJ para cada mol, já que eu formei um mol. Pronto, está aqui. Champs. Lembra que eu sempre fiquei falando, desde o início, falei hoje de novo, não temos um aparelho para medir a entalpia desse canetão, por exemplo. Não tem um aparelho, então a gente não sabe o valor da entalpia do cara. Olha só o que acabaram de fazer aqui, ó. A gente acabou de ter a entalpia de quem? Da água. Através dessas análises. Então, através de um padrão, de uma convenção, a gente consegue chegar no valor da entalpia de uma substância. Tá, então se eu colocar a água em reação e se eu tiver os valores, né, de entalpia, agora não é mais variação, mas sim a entalpia da água, se eu tiver os valores das entalpias de outras substâncias, eu consigo calcular, por exemplo, o ΔH da reação, teoricamente, sem ter que fazer o experimento na prática e verificar o valor. Olha que maravilha! Você faz a conta agora e verifica a quantidade de energia que poderia liberar na sua reação ou absorver. Então você faz isso de uma maneira teórica agora. Não precisa mais fazer na prática a própria reação. Você calcula isso com antecedência. Maravilha, né? Vamos passar aqui o slide e a gente vai verificar, né, isso daí. Tá? Eu mostro aqui para vocês, ó, olha o gráfico. A gente parte de entalpia valendo zero, porque é convenção, substância simples no estado padrão vale zero, e a gente chega na água e a reação, né, no caso, se você fizer na prática, nas condições corretas, você vai verificar que vai liberar 286,6 kJ. Então a gente tem isso como o valor da própria entalpia da substância. Isso é muito legal, né? Ó, mais um exemplo aqui agora, né? Também chamada aí entalpia padrão molar de formação. A gente tem gás de hidrogênio mais enxofre rômbico mais O2 formando H2SO4. Tá lá, ΔH de formação, tá informado. Pessoal, o que eu tiro de informação disso tudo? Eu posso, então, formo ΔH padrão de formação. O cara vai chegar no exercício e vai estar assim, ó. ΔH padrão de formação. De quem? Pega aqui, ó, água. Vai estar lá, menos 286,6 kJ para cada mol. O que você tem de informação disso? O ΔH padrão de formação é esta reação. Ou seja, você está formando um mol dessa substância, que é a água, através de substância simples, no estado padrão. Se você fizesse a conta, então tudo isso aqui vai dar esse valor, certo? Então, se o ΔH, se os seus reagentes são substâncias simples no estado padrão, vale zero. Então eu posso concluir que o ΔH da minha reação é a própria entalpia da água. Deixa eu ver o canetão acabou a tinta aí, né? Então eu posso fazer essa comparação. Então se eu tiver a água na minha reação e eu quiser calcular a entalpia, a variação de entalpia teoricamente, eu poderia. Precisaria, né, dos valores de entalpia também para os outros agentes ou produtos na reação. Porque você usa o ΔH, né? Então a gente vai ver isso aqui. Eu acho que eu devo ter um exemplo na sequência. A gente já faz uma continha, né? No segundo caso, também temos aí, ó, carbono grafite mais H2 mais O2 formando, né, o etanol, né, libera uma quantidade de energia. Todos eles são entalpias padrões de formação. Reparem que eu estou formando uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão. Tá? Então tudo isso aqui vale zero. Isso aqui é igual ao ΔH da reação, calculado experimentalmente. Então o cara já me dá isso de bandeja. Então se você procurar na internet, nos livros, enfim, você vai ter uma tabela, né, muito grande para praticamente todas as substâncias ali, para as mais usadas, vamos dizer assim, né, o valor de ΔH padrão de formação, ou seja, a entalpia do cara. Tá? Então você tem a entalpia do cara, que você pode usar esses valores depois para calcular o ΔH de qualquer reação. Maravilha. Sensacional, cara. Agora, você tem que tomar cuidado desse aqui, ó. Carbono diamante mais O2 formando CO2. Você fala, opa, substância composta, um mol de substância composta a partir de substância simples, no estado padrão, é substância simples, mas não é no estado padrão. Por quê? Carbono diamante não é o estado alotrópico mais estável. Aí você erraria, tá? Então isso aqui não representaria o ΔH. ΔH padrão de formação, o valor.
tá? Então toma um pouco de cuidado aí. Olha de novo o segundo exemplo, né? N2 mais 3 mols de H2 formando 2 mols de NH3. Não é 2 no final, é 1 mol, tá? Sempre vai estar kJ por mol, para 1 mol, formação de apenas 1 mol. Beleza, champs? E aí por fim mais um ali, né? Reparem que a gente está partindo de substâncias compostas, já está errado. Então de novo, H padrão de formação. Formar uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão, né? No estado padrão, que seria estado autótropo mais estável, temperatura e pressão. Beleza? Essa é a definição. Maravilha. Continuando aí. Pronto, temos um exemplo. É isso aí que eu quero. Agora eu vou apagar. A gente consegue fazer juntos aí, né? Então, ó, o que você tem ali, né? Ele diz o seguinte: o alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia, conforme a reação química. Então, ele me dá a equação: 8 mols de alumínio. Então, vamos lá. A equação é essa: 8 mols de alumínio sólido, mais 3 mols de Mn3O4, também sólido, formando, fiz grande aqui, acho que não vai dar, 4Al2O3 mais 9 manganês, tá? Beleza, ficou meio apertadinho aí. Deixa eu só passar esses valores vermelho, que é o coeficiente estequiométrico, que aí vai ficar mais fácil de visualizar, né? Ótimo. Observe a tabela, então ele me dá a substância, né, no caso Al2O3 e Mn3O4, e dá o valor da entalpia padrão de formação desses dois caras. E aí ele pede, segundo a equação acima, para a obtenção do Mn sólido, a variação de entalpia na temperatura de 298, que é os 25 graus Celsius, em kJ é de calcular. Então, o que a gente vai fazer aí, ó? Vamos lá. Primeiro, calcular o ΔH. Então, ΔH desta reação nada mais é do que entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Vamos lá. Primeiro, colocar os produtos aqui. Quem que é o produto? Eu tenho, ó, 4 mols, tá, de Al2O3. Então, eu vou ter o valor da entalpia do Al2O3. Eu tenho o valor da entalpia dele? Tenho, tá aqui. Por que eu tenho o valor da entalpia? Porque o ΔH padrão de formação é a formação de um mol da minha substância composta. No caso, seria o Al2O3, a partir de substância simples. Sabendo que a substância simples, para a formação desse cara, valeria 0, então eu posso concluir que a entalpia do Al2O3 é igual ao valor de ΔH padrão de formação do Al2O3. Então pronto, eu tenho esse valor da entalpia, está lá na tabela. Mas aqui está sendo dado em kJ para cada mol. E na minha reação eu não tenho apenas 1 mol, eu tenho 4. Por isso que eles vão multiplicar por 4. Tá? Então tá aqui, ó. Mais 9 mols vezes a entalpia do Mn. Tudo isso menos a entalpia dos reagentes. Que no caso é 8 vezes a entalpia do alumínio mais 3 vezes a entalpia do Mn3O4. Beleza. Repare que eu tenho o valor para esse cara, L2O3, e para esse cara, Mn3O4. Dos outros eu não tenho do manganês nem do alumínio. Mas você sabe que substância simples, a entalpia vale 0. Então isso aqui é 0 e isso aqui é 0. O cara não vai te informar. Então 9 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0. Beleza. Agora o que a gente faz? Substitui o valor aqui, ó. ΔH é igual a 4 vezes L2O3. O valor é menos 667,8 kJ para cada mol. Então, ó, menos 1.667,8 kJ para cada mol. Como é para cada mol, por isso que eu estou multiplicando por 4 mols, tá?
Isso é menos 3 vezes o valor da entalpia do Mn3O4, que é menos 1.385,3 kJ. Pronto. Tá feito, tá montado. Só toma cuidado com o sinal, né? Então você pode calcular rapidamente. Vou pegar aqui a calculadora para calcular isso mais rápido. Então 4 vezes 1.667,8. Aqui vai dar 6.671. Então menos 6.671 kJ. Tudo isso menos 3 vezes esse valor. 4.155,9. Ó, cuidado, hein, pessoal. Vou colocar isso aqui entre colchetes aqui, ó. Lembra que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A entalpia dos meus reagentes também foi negativa. Então, menos com menos, mais, tá? Então, vai ser o seguinte aí, ó. 6.671. Então, a gente vai chegar no valor de 2.000 menos, né? 2.515, o meu tá marcado 1 aqui. Ele marcou 3. Eu devo ter errado, faltado alguma coisinha aqui, enfim, tá? Mas dá 2.515 o meu delta H. No caso, também é negativo. Reação, ela é exotérmica. Então, a resposta vai ser a letra B, tá bom? Então, toma cuidado, né? Porque aqui vai dar positivo, ó, vai mudar o sinal. Se você não prestar atenção, tá? Aí você vai acabar somando os dois, vai bater ali nos 10.000 e pouco, tá? O que você vai errar, né? Então aqui seria menos 6.671 mais 4.155,9. Óbvio, né, que vai dar um valor negativo, no caso 2.515,3 aí do exercício, no meu aqui deu 0,1, né? Mas tá bom, né? Tudo bem? Fácil. Bom, como a gente tem pouco tempo, deixa eu ver se tem uma pergunta, alguma coisa, né? Vocês podem fazer análise aí. Vou verificar se tem alguma pergunta. Passo sim, passo os slides, tá? Pode deixar que eu já mando aqui no grupo, inclusive. Tá bom? Bom, então vamos lá, galera. Falta só um pedacinho. Vou só apresentar aqui para vocês, né, a entalpia padrão de combustão, que é bem simples a ideia também, né? E a gente consegue calcular. Esse aqui é até mais fácil do que o anterior, né? Bom, o que é a entalpia padrão de combustão? Então, ó, como é combustão, só pode liberar energia, né? Só vai liberar. Então, é energia liberada na combustão de 1 mol, tá? Considerando que esse combustível esteja no estado padrão. Beleza? Então, ó, de novo. Combustão de 1 mol de uma substância que esteja no estado padrão. Aqui a gente tem dois exemplos de cara. CH4, que é o gás metano, e na sequência CH3OH, que é o metano, ou metanol, perdão. Gás metano, né, e o metanol. Tudo bem? Reparem que vão reagir com o O2, óbvio, o combustível precisa do comburente, que é o O2, e vai formar, aí no caso, CO2 e água para os dois casos, porque são combustíveis orgânicos.
Esse cachorro começou a agora chorar aí, do vizinho. Bom, repare que a gente tem então 1 mol de CH4 reagindo com 2 mols de O2, formando CO2 e água. As proporções aqui estão corretas e você libera, né, um valor, uma quantidade de energia de 889,5, por isso que o ΔH ficou negativo, tá? E kJ para cada mol. Então o que eu posso concluir com isso? Que se eu queimar 1 mol de CH4, eu vou liberar 889,5 kJ. Isso para cada 1 mol de molécula de CH4. Se eu queimar 2 mols de CH4, vou liberar o dobro de energia. Essa análise que eu faço. Aqui para o metanol, repare que a gente tem, né, 1 mol de metanol reagindo com uma quantidade ideal de O2, formando CO2 e água. E aí a gente vai liberar 725,6. Certo? Bom, isso daqui, né, esses valores são mais fáceis de a gente obter, tá? Porque se você fizer um experimento usando calorímetro, por exemplo, você consegue ter esses dados, esses valores com mais facilidade, né? O que você às vezes precisa lembrar é que quando você queima um composto orgânico, um combustível orgânico, por exemplo, você sempre vai gerar como produto CO2 e água. Então na hora de montar a equação é importante você lembrar disso daí, tá? Às vezes o cara peca no exercício por não saber montar a equação, e o exercício às vezes não te dá a equação pronta. Ele te dá de quem é o produto, de quem é o reagente, você só tem que montar. Tá? Então comece a fazer alguns exercícios relacionados a isso quando aparecer, né? E tenta montar a equação por si só. Tudo bem? Então eu tenho aqui um exemplo na sequência que eu acho que é interessante. Tá? Ele está bem pequenininho, mas apesar que já deu horário também, né? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou mandar esses slides para vocês, vocês podem tentar fazer o exercício. O exercício é simples. O cara vai te dar um valor. Aqui é regra de 3. Não tem segredo. Tá? No ΔH padrão de combustão, o que você faz? Usa a regrinha de 3. Vou fazer uma comparação com vocês aqui, ó. Vamos pegar ali o exemplo anterior. Vamos nem fazer o exercício. Eu tenho aqui, ó, 1 mol de CH4 reagindo com 2 mols de O2, formando CO2 e água. E ele me informa que o ΔH dessa equação é menos 889,5 kJ para cada mol. O que eu entendo disso aqui, galera? Ó que simples. Eu estou liberando 889,5 kJ de energia. Então eu vou até fazer o seguinte, ó. Isso aqui é exotérmico, né? Por isso que está liberando. Vou até deixar um negativo para você não se perder. Tá? Você libera essa quantia de energia se você queimar 1 mol de CH4. Tá, beleza. Tá, como é que vai ser os exercícios? O cara vai fazer uma comparação. Por exemplo, qual que é o melhor combustível? Pensa aí você. Você tem, como é no nosso dia a dia, etanol, você vai no posto abastecer seu carro, abastece com etanol ou gasolina. Né? Tem uma caminhonete, tem um óleo diesel. Poxa, 3 combustíveis diferentes. Tá? Então, são 3 combustíveis que liberam energias diferentes também. Qual deles é o melhor? Claro que se eu perguntar qual deles é o melhor, é muito relativo, né? Depende de cada um. Aí você fala, poxa, o melhor para mim é aquele que libera menos CO2, menos poluentes. Não, melhor para mim é aquele que libera mais energia. Vai ter um rendimento melhor. Olha só, né? Então, o exercício pode te pedir várias coisas em relação a isso. Então, por exemplo, eu posso fazer uma relação, tá, de quantidade, de massa. Então, quanto que vale 1 mol de CH4? Vou lá na tabela periódica e calculo a massa molar de CH4. Carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1. Então, 4 hidrogênios vai dar mais 4 aqui, que dá um total de 16 gramas para cada mol. Essa é a massa molar. Então, 1 mol de CH4 é equivalente a quantas gramas? 16 gramas de CH4. É equivalente. Então, reparem que é regra de 3. Isso aqui é regra de 3. Ah, então se eu queimar o dobro, óbvio que eu vou liberar o dobro de energia, mas também eu libero o dobro de CO2. Então, às vezes, o cara vai fazer comparações com várias
com várias substâncias. Aqui no caso eu tenho na sequência o metanol. Então o metanol, por exemplo, aqui ó, a gente tem o metano, né? E aqui agora eu vou colocar no metanol. Então a gente tem ali ó, 1 mol de CH3OH mais 3 meios de gás de oxigênio, formando CO2 mais água. O ΔH disso aqui vale menos 725,6 kg. Bom, por mol, por quantidade de moléculas, claro que eu já percebi que quem liberaria mais energia seria a queima do metano, né? Mas quanto que vale 1 mol de etanol? Ó, o metanol, né? A gente vai liberar 725,6 kJ na queima de 1 mol de metanol. Só que 1 mol de metanol vale quanto? Vamos calcular. Carbono é 12, hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então vai dar 32 gramas por mol. Massa molar, 32 gramas por mol. Então, você queimaria uma quantidade maior de massa para liberar uma quantidade um pouco menor. Então, vai depender muito do que o cara vai te pedir no exercício. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Olha as relações possíveis. Eu estou relacionando quantidade de energia liberada com uma quantidade de moléculas que eu traduzo as moléculas em massa também, através da massa molar. Então, eu estou montando aqui, eu estou fazendo várias coisas diferentes, mas são equivalentes entre elas. E aí eu vou fazer sempre em comparação. Então aqui em ΔH padrão de combustão, que é a energia liberada na queima de 1 mol de um combustível no estado padrão, sempre os exercícios vão fazer comparações. Como que a gente vai ver aqui já na sequência, né? Esse exercício faz isso, esse exercício faz isso, esse exercício aqui do EPG, ele tem quatro reações. Primeiro, metano, segundo, etanol, metanol e gás hidrogênio. E aí nas alternativas, ó, tem uma aqui que ele fala, quer ver? O metano libera mais energia por grama que o metanol. Aí você vai ter que fazer isso aqui, ó, essa comparação. Então a gente sabe que se eu queimar 32 gramas, eu libero 725. Ah, mas se eu queimar 1 graminha só, isso aqui, 1 grama, vai liberar quanto? X. E 1 grama desse cara? Vai Y. Então vai ter diferença. Aí você vai fazer uma comparação, aí você vai marcar se vai dar certo ou errado. E a gente vai deixar isso para a próxima aula, porque já passou um pouquinho o nosso horário, né? A gente começou 5 minutos depois também, então terminei 5 minutos depois também. Galera, um grande abraço aí, valeu e até a próxima semana que a gente começa com os exercícios resolvendo e a gente continua nas entalpias padrões e provavelmente vai chegar na ligação e lei de Hess. Falou, um grande abraço, até mais!